Eu farei a reflexão hoje num texto bastante conhecido, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O texto vai do verso 13 ao verso 32. Como é uma leitura mais extensa, eu vou ler do verso 13 ao 19 e depois vou dar um salto lá para o verso 28, mas vou tentar contextualizar um pouco a história, até porque é uma história bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, a partir do verso 13, abra a sua Bíblia aí, em app, em papel, não importa, mas abra a sua Bíblia aí, eu quero que você leia junto comigo. Vamos juntos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Diz assim, na tradução da Bíblia, a mensagem. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O texto diz, Jesus apareceu e os acompanhou. Mas eu gosto inclusive de pensar essa história que um forasteiro, um homem, apareceu e os acompanhou. Por que digo isso? Você vai entender. Porque os discípulos não o reconhecem, não sacam, não percebem que é Jesus que está ali. Ou seja, é um forasteiro, um homem. Então, o homem perguntou, o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivesse perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Então o homem perguntou, e o que foi? Em outras traduções mais clássicas diz, quais coisas? Eles disseram, os discípulos, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Os 2 discípulos, Cleopas e este forasteiro, seguem a jornada, a trilha, conversando, dialogando sobre esta questão. E o forasteiro traz algumas percepções dos profetas, das escrituras, apresenta para os 2 discípulos. E agora nós vamos para o verso 28 desse texto. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles quem? Cleopas e o seu amigo. Jesus fez como se fosse seguir adiante. O forasteiro, porque eles ainda não tinham reconhecido. O forasteiro fez como se fosse seguir adiante. Mas os 2 discípulos insistiram. Fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então, ele foi com os 2. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele, Jesus, desapareceu. Impressionados, comentavam, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto nos explicava as Escrituras? Amém. Até aí, vamos ter mais um pequeno momento de oração. Jesus, nos ajude
diante desse texto, diante desta história, a termos também um encontro contigo. Nos ajude a percebermos a sua face e a sua presença. Fala conosco. Fala em nossos corações. É assim que eu peço. Amém. Você já deve ter sacado e percebido que nós vivemos um tempo da história onde tudo é hiperacelerado. A hiperaceleração tomou conta de tudo e de todos os espaços, da subjetividade, das mais profundas, inclusive, subjetividades, como bem diz o sociólogo alemão Hartmut Rosa. Hoje em dia, estar ocupado, sem estar fazendo nada, é uma condição do nosso status. Várias vezes, nós não estamos fazendo nada, mas a sensação, o peso, e a maneira, inclusive, que nós nos posicionamos diante de um outro, é como se estivéssemos muito ocupados. Diante dessa aceleração desenfreada e dessa liquidez emocional, relacional, social, nós vivemos desorientados. Nós vivemos à deriva, perdidos. Nós não sabemos exatamente para onde ir, o que fazer. E talvez você fale o seguinte: eu não sou assim não, Will. Não. Então deixa eu tentar fazer um exercício com você. Vou me usar como exemplo. Eu várias vezes já sentei no sofá, liguei a TV e coloquei naquele negócio chamado Netflix. E por várias vezes eu ficava zapeando e zapeando e zapeando e zapeando. E gastando às vezes 15, 20 minutos, 30 minutos do meu dia, tentando escolher algo sem saber o que eu queria escolher. Qual seria a minha opção? Isso mostra o quão eu estou desorientado. Porque naquele menu de entretenimento, eu estou tentando buscar algo que não está ali. Por isso que fico tanto tempo sem identificar aquilo que vai me alimentar. Talvez, diante da TV e do Netflix, a nossa busca seja sentido, seja algo que alimente a nossa alma, mas por não sabermos, por causa daquele menu gigantesco de entretenimento, e você pode fazer, inclusive, esse desdobramento para várias outras coisas, a timeline do seu celular. As notícias em portais mais diversos. Nós ficamos zapeando, zapeando e zapeando. E junto a tudo isso, ainda vez por outra, nós precisamos lidar com as contingências da vida, como nós estamos lidando agora na pandemia. Vez por outra, a existência nos coloca uma contingência para enfrentarmos. Tudo isso nos deixa míopes. Não conseguimos perceber o que está à nossa frente. Não sentimos mais quem está por perto. Sabemos conceituar o que é a palavra empatia, mas não sabemos sentir, experimentar, colocar isso no chão da vida muitas vezes. A hiperaceleração faz isso com a gente. Aliás, nem está no meu esboço, mas deixa eu abrir um parênteses. As crianças são boas a nos ensinar a lidar com a questão da hiperaceleração. Para quem não sabe, eu e a Lilian temos uma filhota que vai fazer 2 anos agora, dia 10 de agosto. Uma espoleta.
ela brinca a valer. Coloca o apartamento de cabeça para baixo. Mas quando ela dorme, ela dorme. E hoje, inclusive, antes de virmos para cá, ela tirou uma soneca, porque brincou a manhã inteira, e ela precisava jantar. E nós, com tempo, horário, e precisamos, e eu preciso terminar a reflexão, e a Lina precisa se arrumar, nós queríamos acordá-la e vamos jantar. E ela nos ensinou que a vida não é bem assim, e paralisou na cama e disse, não levanto. E claro que eu estou dizendo não levanto, não foi exatamente assim. Foi um não levanto um pouco histérico, com lágrimas. A criança nos mostra que a vida não é tão hiperacelerada. Parênteses, aberto, fechado, volte para cá comigo. Me parece que diante de tudo isso, nós caminhamos para nos distanciarmos da nossa essência. Nos afastamos de nós mesmos, sem esperança, por causa da hiperaceleração, das contingências, de tudo que há na vida, moderna e pós-moderna. Sem esperança, nos tornamos uma coisa qualquer. Com medo, nos tornamos medonhos e várias vezes maus. E cá entre nós, fica nítido, diante inclusive de um momento extremamente dolorido da existência humana, que há muitas pessoas más, que não conseguem perceber a dor do outro. Sem perspectiva. Parece que nós vamos enlouquecendo. Parece que não há nada sentido, zero sentido. Diante disso, tenho para mim que é preciso se converter. Mudar a rota, a direção, a orientação. Penso que apenas assim, nesta mudança de rota, de direção, nós encontraremos salvação. E talvez você esteja aí se perguntando, e como fazemos isso? E a minha resposta para a sua questão é apenas um ponto. Minha reflexão terá apenas um ponto. Não abra mão da gentileza. Independente das circunstâncias, não abra mão da gentileza. O texto que lemos, e estamos refletindo sobre ele, mostra os discípulos passando por um momento semelhante a esse que eu fiz uma breve introdução. Não por conta da hiperaceleração, porque isso nem é do tempo deles, mas eles estão tomados em função de uma preocupação excessiva. Estão ocupados, abraçados à desesperança e sem perspectiva. Por isso Cleopas e seu amigo não conseguem sacar, perceber que Jesus já estava ali por perto. Diante dessa desorientação, nós não percebemos que o bem está ali, bem perto. E eles passam um tempo com o Mestre, mas não o reconhecem. O foco deles está em outra direção. Me permita, isso não está no texto, mas me permita a interpretação. O foco deles talvez esteja no resultado, em se perceber agora não mais como um vencedor, porque Jesus morreu. É aquela sensação de não pertencer ao Israel glorioso que eles imaginavam. Aliás, no trecho que eu não li, se você tiver curiosidade, você vai perceber que Cleopas e o seu amigo discípulo dizem isso ao forasteiro. Pensávamos
que Jesus seria aquele que renderia Israel, traria um Israel glorioso. Contudo, mesmo diante do medo, do desespero, da sensação de fracasso e da desorientação, eles não abrem mão da gentileza. E isso os salvou. Isso viabilizou um encontro transformador. Depois do desenrolar de uma conversa, um bom papo, de ouvirem por alguns quilômetros aquele homem e chegarem numa bifurcação. E sejamos sinceros aqui, na vida, por várias vezes, várias e várias vezes, nós nos encontramos em uma bifurcação, onde é preciso fazer uma escolha, onde é preciso tomar uma direção. Cleopas e seu amigo, para tomar uma direção, escolhem, evocam a gentileza. Como assim, Will? De onde você tirou isso? Eles olham para o homem e dizem: fique, jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Isso é um gesto de gentileza. Fique com a gente. Vem com a gente. Jante com a gente. A gentileza não é uma virtude exclusivamente exercida por necessidade, mas por grandeza de alma. Grandeza que mostra a imagem de Deus. Gentileza em tempos de ódio é pura revolução. Gentileza em tempos sombrios e frios é pura boa notícia, evangelho encarnado. Você há de convir comigo que tanto Cleopas como seu amigo não precisavam que aquele forasteiro dormisse em sua casa. Não há uma necessidade disso. Mas, assim eles sentiram de fazer. E isto é uma grandeza que vem de Deus, porque não é uma necessidade estrito sensu, é uma necessidade de relação, de vínculo, porque é aí que Deus mora. Então, amigo e amiga, achar que a gentileza é algo banal, bobo, clichê, é miopia existencial. É uma espécie de suicídio social. E o que eu quero dizer com isso? Suicídio social não tem a ver comigo, é com o outro. Não, querido. Todos nós, sem exceção, habitamos esse mesmo lugar. E se não percebermos que a vida é um processo cooperativo, colaborativo, de uns para com os outros, onde evocamos, escolhemos a gentileza, acabaremos todos nós mortos existencialmente. Ser gentil em tempo de ódio é revolução e boa notícia. Cleopas e o seu amigo, não desejando abrir mão da vida, mesmo em um momento difícil, de perda, de dor, de desorientação, de medo, não se deixam asfixiar pela pandemia da indiferença, do ódio e do autocentrismo. Não se deixam. Preferem manter a bondade, a gentileza em seus corações. Como bem diz Anne Frank, eu acredito que o ser humano ainda tem a bondade dentro de si. E assim como na antiga música, que talvez você já ouviu, e eu pedirei inclusive para no final Éder, Vivi e Leandro cantarem, assim como a antiga música, Cleopas e o seu amigo
verbalizam a melodia da gentileza. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar, dá permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Esse pedido, cheio de gentileza, salvou Cleopas e seu amigo da desesperança. Salvou Cleopas e seu amigo do desânimo. Salvou os discípulos da apatia. A gentileza, esta virtude que vem de Deus, salva. Finalizando a minha reflexão, eu quero deixar para ti uma pergunta. Qual é o seu destino? Em outras palavras, qual é o sentido da sua vida diante da hiperaceleração, das contingências, da tragédia, da catástrofe, da dor, da perda? Diante de tudo isso, qual é o sentido da sua vida? Se a sua resposta for o céu ou o inferno, talvez você esteja desorientado, desorientada. Mas se o seu desejo de destino for o amor, talvez esteja na hora de você evocar, escolher a gentileza e assim viabilizar um encontro que te salvará e aquecerá o seu coração. O texto diz que quando Jesus vai para casa com Cleopas e o seu amigo, ele senta junto com eles, pega o pão e ao partir do pão, eles sacam, percebem que Jesus estava ali. E o que é mais lindo, pelo menos para mim nesse texto, é que um olha para o outro e diz: nosso coração se enchia de calor quando ele falava, nosso coração se enchia de ânimo quando ele falava. Um convite gentil aqueceu o coração deles. Afinal, o amor expresso e inaugurado na graça já está disponível e pronto para pousar em nossas vidas, em todas as nossas vidas. Deus, este amor é um encontro. E isso nós podemos ver na parábola do filho pródigo, nos mostra isso. Na mudança de Zaqueu, na restauração da dignidade da mulher com fluxo de sangue, na conscientização da mulher no poço de Siloé, dentre tantas outras narrativas da Bíblia, Deus é um encontro, gentilmente, Deus nos amou e inaugurou a graça, porque desta maneira Ele vem em nossa direção como este forasteiro que encontra os discípulos na trajetória, na trilha, e nós também podemos ter a mesma atitude, gentilmente dizer: fica, Senhor, já se faz tarde, tenho o meu coração para repousar, faz em mim uma morada permanente, porque desta maneira nós teremos salvação da frieza, seremos salvos da desesperança, seremos salvos do autocentrismo e do mal que muitas vezes parece que vai tomar conta da história. Não abra mão da gentileza, não abra mão desse gesto singelo, sublime, divino, sagrado,
ser gentil. É a viabilidade de você ter um encontro com Deus. E todo encontro com Deus é transformador, transcendente, aquece o coração, nos enche de coragem, nos dá ânimo. Fica, Senhor, já está tarde. Faz em nosso coração, em nossos corações, morada permanente. Assim, encontraremos salvação e seremos banhados pela graça, pelo amor. Amém?